Olha, a gente vive num mundo que é feito para nos manter distraídos, né? Mas e se existisse um jeito de dar um verdadeiro upgrade na nossa mente? Nesta análise, a gente vai explorar exatamente isso. Sabe aquela sensação? Passam, sei lá, 5 horas rolando o feed. E aí o que é que fica? De verdade, a gente consome aqueles vídeos de 15 segundos um atrás do outro, um fluxo que não para. Mas quando o dia acaba, quando a tela apaga, o que é que a gente guardou disso tudo? A real é que a nossa geração, de um modo geral, está viciada em estímulo rápido. É um ciclo de dopamina que não tem fim. E aí, claro, qualquer coisa mais lenta, mais profunda, tipo ler um livro, parece chato, né? Parece difícil. Mas e se essa ideia estiver totalmente errada? Então, tá na hora de virar essa chave. Ler não é uma obrigação, gente. Pensa nisso como o maior hack, o segredo mais bem guardado para crescer de verdade. E ó, não tô falando daqueles clássicos da escola. Tô falando de descobrir uma ferramenta, nossa, poderosíssima para expandir a cabeça. Vamos entrar no nosso primeiro ponto: a leitura como uma realidade virtual de baixo custo. Pensa bem, um livro é a única mídia em que quem está consumindo é, ao mesmo tempo, o diretor de arte, o criador, o designer de todo aquele universo. A diferença é gigante, né? Num filme, a gente vê a visão do diretor. Num game, a gente explora o mundo que o designer criou. São experiências, digamos, prontas. Já o livro, ele te dá a planta baixa. Quem constrói tudo, tijolo por tijolo, é a nossa mente. E é aí que a mágica acontece de verdade. A voz do personagem sai da nossa cabeça. Aquela paisagem épica é a nossa imaginação que renderiza. E o cheiro da chuva no asfalto, a gente puxa lá do fundo das nossas próprias memórias para sentir aquilo. É uma coisa completamente pessoal, única para cada um. O impacto disso no cérebro é uau! É como se a gente instalasse um processador novo na cabeça. De repente, a gente começa a ver padrões nas coisas, a sacar as motivações das pessoas com muito mais clareza. É como ganhar um novo par de óculos para entender o mundo. Ok, essa imersão toda já é incrível, mas é só o começo. A leitura também entrega uma vantagem super prática, poderosa mesmo, para o mundo real. Um verdadeiro arsenal de comunicação. Pode parecer meio forte essa frase, quem lê, lidera, mas tem uma lógica muito forte por trás. Pensa comigo, quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece. E com mais palavras, nossa, a capacidade de explicar uma ideia, de argumentar, de convencer, ela cresce de um jeito absurdo. E aí a gente chega no caminho para ter ideias originais. É uma escadinha, olha só. A gente lê mais, o vocabulário aumenta. Com mais vocabulário, a gente consegue ser mais persuasivo. E o resultado final disso? A gente para de só repetir o que ouve por aí e começa a formar e defender os nossos próprios pensamentos. Sabe quando dá aquele branco? Alguém pede uma opinião e nada. Ou quando a gente sente algo muito forte, mas não consegue colocar em palavras? Então, a leitura resolve isso. Ela dá a munição, as palavras certinhas para a gente conseguir explicar o que está se passando aqui dentro. Beleza, tudo isso é ótimo, mas como é que começa sem parecer tarefa de casa? O segredo é tirar toda a pressão. O foco tem que ser uma coisa só: o prazer de se perder numa boa história. Ninguém precisa começar por aqueles livros super difíceis. De verdade, o ponto de partida é aquilo que diverte, que dá curiosidade. Gosta de mistério? Vai no suspense. Se amarra em histórias de bilionários? Lê biografias. Curte fantasia? Dragões e espadas estão aí para isso. A porta de entrada para o hábito de ler é o prazer. Ponto final. E isso muda totalmente o que a gente chama de sucesso. A meta não é ler 50 livros no ano para postar na internet. A meta, a vitória de verdade, é achar uma história tão boa, mas tão boa, que a gente esquece o celular por 30 minutos. Isso sim é estar conectado de verdade. E tudo isso leva a gente para uma ideia final, que é até meio filosófica. Num mundo que empurra consumo passivo o tempo todo, o simples ato de abrir um livro pode ser um ato de rebeldia. Pensa bem, o mundo hoje, os algoritmos, eles querem a gente no piloto automático. A ideia é entregar tudo mastigadinho, informação, entretenimento, para a gente só consumir, sem pensar muito. E é por isso que ler vira um ato de rebeldia. É a nossa decisão de sair do piloto automático. É escolher construir ativamente a nossa própria visão de mundo, em vez de só aceitar a que vem pronta. É, no fim das contas, ser o arquiteto do nosso próprio jeito de pensar. E isso deixa uma última pergunta no ar. No mundo que quer o tempo todo a nossa atenção para fora, a leitura é um convite para olhar para dentro. Então,
qual vai ser o primeiro parágrafo dessa nova fase. A página está em branco.